Então, para iniciar, vamos fazer uma oração. Então, vamos nos unindo os nossos corações, vamos direcionando a nossa mente para esse estudo dessa obra magnífica que a Dona Ivone do Amaral Pereira nos trouxe e que nós estamos sempre nos reunindo aqui nas quartas-feiras para fazer o estudo, buscando entendimento, para que possamos fortalecer os nossos trabalhos, aqueles que desenvolvemos na Casa Espírita, e que também possamos auxiliar, esclarecer a todos que estão decepcionados da vida e que precisam de uma força para que não caminhem pelo caminho do suicídio, que possamos estar amparados pela equipe amorosa da Dona Ivone, nos trazendo luz, abrindo as nossas mentes para que possamos entender melhor todos os ensinamentos desta obra. Então, com o coração repleto de gratidão, vamos iniciando o nosso estudo da noite de hoje. Então, hoje nós vamos fazer o estudo do capítulo 12, com o título Prelúdios de Reencarnação. Esse capítulo, ele inicia sempre os capítulos, com uma mensagem de Jesus. E essa mensagem, ela sempre retrata o tema que vai ser abordado no capítulo. Então, este aqui está escrito: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Não te maravilhes de te ter dito: necessário vos é nascer de novo. Jesus Cristo, em João, capítulo 3, versículo 3 e 7. Então, esse capítulo, ele inicia, eu vou dar a introdução aqui, o primeiro parágrafo, e depois nós vamos conversando, discutindo, trocando as nossas ideias, trocando o nosso conhecimento, o nosso entendimento da nossa leitura, do que cada um fez. O departamento de reencarnação localizava-se no extremo da colônia correcional Maria de Nazaré, limitando com as regiões propriamente consideradas espirituais, ou zona educacional. E isso será facilmente compreendido ao raciocinarmos que, tanto da zona inferior como da regeneradora da colônia, batiam à sua porta frequentemente grupos de pretendentes aos grandes testemunhos do estágio na carne, isto é, da reencarnação planetária. Compunha-se um importante núcleo de serviço das seguintes seções, todas exercendo funções destacadas, conquanto interdependentes. Então, são 6 seções e cada uma trabalhava com a sua metodologia, o que era necessário para o reencarnante, para despertar. Então, ele ia passando por todas. Então, a primeira sessão é o recolhimento, a segunda, a análise, que é o gabinete secreto inacessível aos visitantes. Então, esse era o único são 2 que não podem ser visitados.
programação das recapitulações, pesquisas, planejamento dos envoltórios físico-terrenos. E o sexto, laboratório de restringimento, também é um gabinete secreto, inacessível aos visitantes. Então, o capítulo continua, né? E a gente pode observar ali no início que começa, então, a aparecer o elemento feminino, né? Aqui nessa visita que eles vão fazendo aos departamentos. E nesse departamento se nota muito essa presença feminina, né? E ali diz que são espíritos que tiveram várias encarnações no papel de mulher, né? Como mulher. Então, a gente pode continuar ali. Alguém gostaria de começar a ler? Vocês percebem que ele é ligado ao campo da medicina, né? Esses departamentos, porque se tratam de espíritos que organizam todo o planejamento reencarnatório. E esses planejamentos, porque eu estava lendo e meditando hoje, eles não só interessam a quem vai reencarnar, mas também as pesquisas que eles vão ter com isso, porque ao mesmo tempo em que tem planejamentos e tudo mais, tem mestres e estudantes. Então eles têm que colher esses processos. Vocês imaginem que isso mais tarde, não agora, mas mais tarde, vai descer todos esses planejamentos reencarnatórios, essas anotações, essas teses, essas dissertações, porque deve ter milhares de teses de doutorado, dissertações de mestrado no mundo espiritual, e esses espíritos depois vão vir para as universidades fazer as pesquisas e vão descer de lá, né? Porque o futuro da ciência vai chegar nessa situação. Eu fiquei meditando sobre isso. Por isso eles têm um campo só de pesquisa. Porque o que eles vão analisar? Eles vão analisar os casos. O caso do fulano. E daí vai ter gente fazendo várias dissertações sobre aquela situação, sobre aquele, desde anatômicas, da questão do perispírito, que é o corpo espiritual, a construção, a destruição, como se dá o momento do transtorno, o medo, essas questões todas são pesquisadas, né? É muito legal porque aquela pessoa que, além de passar pelo processo da expiação, porque ele vai expiar, ele serve como ajuda, né? Ele está contribuindo também para essas pesquisas do mundo espiritual. Assim como os hospitais, né, gente, universitários, os hospitais universitários que a gente tem, por exemplo, aqui em Porto Alegre, em Conceição, clínicas, são hospitais, além de fazerem, por exemplo, as cirurgias, eles são um campo de pesquisa. Tem muitos estudantes que saem da URGS, vão para lá fazer pesquisa. O Hospital Conceição, cheio de estudantes. Então, veja que é toda uma fraternidade que a gente chama, né, de conhecimento. Fabiano, assim, a lembrança que eu tenho quando trabalhava no sanatório, nós tínhamos que sempre chegar meia hora antes para nos reunirmos com o quadro médico, enfermeiros, todos envolvidos da noite, né, aonde eles repassavam tudo o que tinha acontecido, né, para que todos ficassem sabendo, e depois era feita a análise, né, de cada caso, a progressão ou a regressão daquele paciente, né? Porque se tu não tiveres esses dados que são importantes, como é que tu vai analisar? Né? Na verdade, é como a gente diz, aqui é uma reprodução deficitária da organização do plano espiritual, né?
Quem não, por exemplo, quem já baixou o hospital sabe disso, né? Às vezes eu, quando estava no hospital, o enfermeiro da manhã dizia, da noite dizia, ó, o paciente passou assim, passou assado, teve assim, teve essa, passa tudo pro, passa por outros, e tudo é anotado, né? Tudo é registrado, tudo tem que ter um histórico, tudo tem que ser guardado. Isso aí, essas coisas só existem baseado em pesquisas, né? A pesquisa apontou que tem que ter um histórico. Entende? Então, são pessoas que estudam. Tu vê que lá no mundo espiritual tem isso. É importante esse apontamento, né, do Fabiano, porque a gente vê bem assim essa questão, né, do preparo que se tem no mundo espiritual para reencarnar, né, e esses espíritos mais assim adiantados, né, mais evoluídos que vêm para nos ajudar, para ajudar a ciência, né, eles se preparam lá também, né, como o Fabiano falou. E não só os espíritos que estão precisando ainda, né, caminhar ainda por árduas passagens, mas aqueles que vêm para ajudar, para dar esse empurrão na ciência, né, para a gente evoluir. E assim, então, né, o pessoal, aquele grupo, né, do Camilo, chega até esse departamento e eles também se maravilham, né, com, ali no início, nessa introdução do capítulo, eles se maravilham com o sol, com as coisas lindas que tem, porque esse departamento, ele já aparece, o sol já é um outro astral aí nesse ambiente, que lá nos outros era, né, de meio penumbra, o sol não aparecia. Então neste eles já relatam assim o local, né, e cada um que eles vão indo, que vão adentrando, eles vão mostrando, né, as maravilhas, como no capítulo passado também eles mostraram, falaram muito do ambiente, que também é muito importante. E eles ficaram, então, até eles relatam que depois de 4 anos que eles estiveram lá naquele outro lugar, eles agora estão conseguindo, né, ir fazendo esse conhecimento todo. Tu queria falar? Não, que como tu leste ali as subdivisões, né? No primeiro, que é o recolhimento, eu destaquei um parágrafo que diz assim: conforme verificareis, ninguém que acolhido neste instituto como tutelado temporário necessite recapitular experiências terrenas, poderá fazê-lo sem antes ingressar em nosso departamento para um estágio que varia de 1 a 2 anos, conforme seja o seu estado antes de se providenciar as atividades relacionadas com o corpo que será chamado a animática. Então, todos nós sabemos, né, muitas obras nos informam que nós às vezes ficamos estudando até 30 anos na espiritualidade para executar uma tarefa, para que exatamente a gente não se desvirtue ao chegar aqui e esquecer, né? E na hora certa começar a eclodir na nossa mente as lembranças daquilo que estudamos ou nos comprometemos, né? Então, achei interessante que aqui, então, eles ficam nesse departamento de 1 a 2 anos para se preparar. E logo abaixo me chamou muito a atenção que a gente fala tanto, né, no nosso guia, no nosso protetor. Eles nos dizem que às vezes são parentes, são amigos, às vezes até inimigos do passado que reconhecem o mal que fizeram e se prontificam a ser o nosso protetor como forma, né, de também burilarem, né, as suas arestas. Aqui eu achei muito interessante quando ele diz será encaminhado primeiramente a sessão do recolhimento, onde
separarão seus registros relativos à terra, e em cujo internato será admitido, sobre os cuidados paternais de guias que o assistirão fielmente a partir daquela data, acompanhando incondicionalmente e sem esmorecimentos durante sua via crucis expiatória nos proscênios terrenos. Ou seja, o que eu entendi assim? Eles são tão comprometidos, há tanto risco na reencarnação, que o seu guia protetor não pode ser qualquer um. Tem que ser espíritos preparados para ser teu guia, que trabalhe lá no Maria de Nazaré, que saiba o histórico profundo psicológico daquele irmão, que pode correr o risco de atender novamente a reincidir no suicídio. Então não é como a gente fala, né? O meu guia, meu protetor é um amigo, um companheiro de longa data, um revezamento, né? Não, eles precisam de alguém conhecedor, né? Não só da sua história, como também saber, né? Estar ligado a Maria de Nazaré. Ao menos foi como eu interpretei essa parte. Tu sabe que esses espíritos guias, eles têm que ter uma autoridade moral acima da nossa. Porque senão é um cego que conduz outro. Então ele tem que estar acima. E aí que está o campo mais interessante. Ele tem que ter uma autoridade moral, inclusive sobre aqueles que vão nos influenciar. Porque assim, quando Jesus fala que para lidar com alguns tipos de obsessor, e aí Jesus fala uma linguagem bíblica, não é obsessor que eles chamam de demônios. Porque é uma época. Então, mas vamos traduzir isso para o Espiritismo. Então Jesus diz assim, para esta casta de espírito, muito jejum e oração. O que ele quis dizer com isso? Jejum não é deixar de comer, porque não é o que entra na boca, tá? É jejuar aquele mal. Então eu não fazer mais aquele mal, eu não construo mais aquele mal. Então esse espírito não pode ter mais as quedas por aquele mal. E oração, porque ele está sempre conectado com Deus. Então quando tu for lidar com obsessores, tu não pode estar no nível dele. Tu tem que estar acima dele. Tu jejuou aquele mal não te alimenta mais. É um jejum, é um alimento. Então, este mentor, esse guia espiritual é alguém que, inclusive, que quando chega num espírito que vai obsediar o seu tutelado, ele tem autoridade moral de dizer, te afasta. Ou sai, como Jesus disse. E Jesus disse para o gadareno, né, o espírito que saia dele. Aí ele fica espantado e ele sai do espírito, e aí Jesus, para esta casta de espíritos, só muito jejum e oração. Ou seja, você tem que estar acima moralmente daquilo. Senão ele nem ouve o espírito, ele vai dizer assim, tu, andando, eu saí, tu é tu. Ele vai dizer, tem que estar acima. É interessante essa tua colocação, que me reportou ao filme do Divaldo, naquela sessão mediúnica, aonde aquele dialogador, né, que não tinha uma moral elevada, não conseguiu doutrinar o espírito. E aí aquela senhora, né, idosa, começa a conversar e ela tinha uma ascensão superior. Então ela consegue se impor, né, diante dele pela própria conduta dela. E aí, mais alguém tem alguma anotação para contribuir com essa sessão de recolhimento aqui do início do capítulo? Alguém fez alguma anotação? Alguma coisa chamou a atenção? Que ali é feita análise, né, dos registros também, né, deles aqui, dos registros da Terra, né, da encarnação que eles tiveram aqui.
Então a gente pode também ir conversando sobre a sessão de análise, né? A análise, eles também fazem uma avaliação psicológica profunda, né? Eles são, depois do recolhimento, eles são encaminhados para essa sessão. Resolvido o primeiro problema, acudirão os técnicos da sessão de análises, os quais deverão estudar naqueles internos as tendências características, fazendo-lhes pormenorizadamente a psicologia. Então, eles fazem uma análise psicológica daquele aquele que está ali, né? Do pretendente à reencarnação. Sua alma, seu ser, os refolhos mais remotos da sua consciência serão prescrutados por esses criteriosos operários do Senhor, os quais, invariavelmente, por serem iniciados superiores da falange brilhante, se encontram à altura da delicada incumbência. Para isso, servindo-se das faculdades magnéticas superiores que possuem, obrigam o paciente a desdobrar as páginas do livro imenso da alma, nele recapitulando o pretérito. Então, eles vão, né, fazer com que esse paciente, como eles chamam aqui, eles vão, né, lá para eles buscam todo o passado desse paciente, né, para fazer toda a análise para o encaminhamento para as outras sessões. Alguém anotou alguma coisa que quer falar? Claro que ele vai fazer uma colocação com algumas exceções, as pessoas que estão mais no manicômio. Eu ia ler essa parte. Porque daí tem sérios problemas, né, gente? Não dá para fazer isso com pessoas que não são muito aturdidas. Mas esse tipo de análise é o que se chama na psicologia da Joana de olhar para a própria sombra. Vamos visitar um pouquinho a nossa sombra, dialogar um pouquinho com ela, para que isso venha mais à tona, para começar a refletir, e veja que eles querem fazer já um processo preparatório de reencarnação, né? Trazer à tona para não continuar abafado. Porque aquilo que está abafado, está escondido, não se reflete. O mal não existe, eu considero ele como uma não existência, então eu não posso refletir algo que para mim não existe. Eu preciso fazer esse acompanhamento psicológico, de buscar aos poucos, e tem que ser um especialista, né? Vocês viram. E aqueles que estão ali, que são os asilados do manicômio, eles não têm condições de fazer mesmo esse trabalho aí, né, de reconhecimento. Então, eles já são encaminhados para, né, para retornarem à carne, né, para o estágio na carne. Como diz aqui, nada será possível tentar a fim de beneficiá-los, a não ser o retorno ao estágio na carne, que então passará a figurar como terapêutica imposta para corretivo do descontrole geral das vibrações, criando assim ensejos para novas tentativas futuras. Então ele compulsoriamente, né, ele volta para a carne, para poder espiar o necessário para depois retornar. Então vai fazendo essa asepsia, vamos dizer assim, aos poucos, né, até ele conseguir se dando conta, mas eles nunca deixam de ser desassistidos. Todos eles, quando reencarnam, sempre têm os seus cuidadores lá desse departamento que vão continuar fazendo todo esse acompanhamento quando eles encarnados. Alguém tem alguma coisa para falar? Ou está todo mundo tão quietinho? Será que leram o capítulo? Esse capítulo ele tem muitos detalhes, né, gente?
tem muita coisa assim que a gente pode esmiuçar. Eu acho que um mês a gente conseguiria entrar em todas as informações que ele nos traz, porque são muitas. Eu fico quietinha porque não sei. Pois é, a gente quer dar chance para eles. E aí, Hilário, tem alguma coisa que tu queira contribuir? O Hilário também está sempre escondidinho ali na foto dele, hein, Hilário? Eu vou ler um trechinho aqui, tá? Tá. Ali no parágrafo seguinte, ó, ao que nós estávamos falando, que existiam algumas exceções, né? Aí no parágrafo seguinte, ele diz assim, ó, uma vez concluído os trabalhos analíticos do caráter de cada um, os mesmos técnicos farão o relatório do que verificaram, minuciosos e rigorosamente exatos. Passando então o caso à seção do programa de recapitulações. Pelo exposto, tereis compreendido que essas análises juntamente serão indispensáveis a fornecer o cabedal para o programa de existência a seguir. O mérito e o demérito do reencarnante, as quedas pretéritas mais graves, e que, por isso mesmo, mais urgências exigirão na reparação. Vou ler mais um pouco. As concessões, vou avançar aqui, as concessões balsamizadoras que se lhes possam fazer, audidura, enfim, existência projetada, será estabelecida através da investigação descrita. Bom, o que a gente nota? O espírito não sabe tudo, gente. Né? Não é porque ele chegou ali na frente que ele já sabe tudo. O mundo espiritual é a mesma coisa do mundo físico, com a exceção que lá no mundo primeiro. Aqui é uma cópia bem muito perfeita. Aqui tem corpo, o corpo esconde, lá não. Mas mesmo assim eles precisam ouvir o espírito, eles não conhecem a pessoa, eles têm que ouvir o espírito, indagar, fazer análise. E aí quando ele diz, fizemos a anotação, quando tu vai fazer uma anotação, por exemplo, de um relato, tá, de um paciente, tu tem que cuidar para tu não colocar tua interpretação. Então, um exemplo claro aqui, eu tenho que fazer uma análise dessa aula de vocês. Eu não posso interpretar assim, a Giane estava com o rosto feliz. Isso é uma interpretação minha. Isso não entra. Então entra o quê? Aqui nós temos uma aula, temos uma senhora chamada Giane, que está com um casaco azul, um colarzinho escuro, temos a Nádia que usa um óculos, cabelos. Aí eu tenho que descrever isso aí, não por nenhuma opinião, nenhuma leitura. Descreve isso que eles fizeram ali. Eles descreveram o fato no fato. Para depois, sim, aí eles vão fazer, a partir daquelas anotações, as análises, aí sim, criteriosas, ou digamos assim, fazendo a leitura. Aí sim, eles vão fazer a leitura. E aí, em seguida do que tu colocou, eu achei interessante também isso. Será dificultosa, exigindo até várias experiências torturantes, mesmo até para o próprio operador. Quer dizer, até os próprios, vamos dizer assim, funcionários do Hospital Maria de Nazaré também passam por dificuldades, por desafios para ter... para isso existem as hierarquias, né? Porque eles dizem, aqueles que vêm de zonas inferiores, né, do manicômio, mais difícil é a elaboração, né, do projeto de vida, diferente daqueles que estão vindo, como é o caso do Camilo, com, né, já uma capacidade de consciência, de reflexão maior. Então mostra bem isso, né, que cada caso é um caso. Como tudo, né? Não tem uma receitinha certa para as questões que acontecem na reencarnação, na vida de cada um. Né? Não tem, são várias as possibilidades, né? E aí, o meu ali... Oi? Ele ali ainda fala, né, em exceções e emendas. Ou seja, eles delineiam uma linha tênue, mais ou menos, de coisas que tem que acontecer.
Mas a gente sabe que existe o livre-arbítrio, então as coisas vão, né, sendo adaptadas conforme o progresso. E tem aquela questão assim, ó, um exemplo, tá? Nós temos a codificação do Espiritismo, ok? Então, é a base estrutural de um estudo. Mas nós temos as emendas, que são as obras psicografadas. São emendas colocadas ali para complementar aquela codificação. Então, tu pode encaixar coisas, mesmo que seja delineante, tu pode encaixar algumas questões. Vocês nunca viram as discussões políticas, por exemplo? Foi protocolada uma emenda para o processo da lei, é que foi feita aquela lei, mas aí teve um vácuo ali que não ficou claro, então eles colocam uma emenda. Ou seja, sei lá, uma emenda a mais para ter um direito a mais sobre determinada situação, entende? Então, dentro daquilo que está estanque, pode-se colocar mais algum enxertozinho, assim, para dar uma certa aliviada. Ele diz, né? Eu acho que dependendo, o espírito renasce com uma programação, dali em pouco ele começa a aproveitar bem, né? Então é feita uma concessão, né? Algumas coisas são reduzidas, são amenizadas, né? Como o inverso, né? Aquele que não consegue, aquele diz, né? Como um aumento do volume de reparações. Então, tudo isso, nós estamos falando de suicídio, mas é para nós também. Quantos de nós assumimos responsabilidades, né, até mesmo dentro da casa espírita, no espiritismo, na família, enfim, e quando chegamos aqui começamos, né, a recuar porque queremos passear, queremos nos divertir, ou enfim, e começamos a negligenciar o compromisso assumido. E aí, dali um pouco, as coisas começam a apertar, né? E aí a gente começa a se dar conta, né, que estava se desviando para retornar a caminhar. Eu queria saber quem é que senão eu vou escolher alguém para dar uma lida ali, seguindo, né, o capítulo ali, estabelecida a programação, concluído o esboço. Quem é que poderia ler ali para nós? Sayonara? Eu posso ler. Vamos ver se a Sayonara, o senhor também participa. Pode ler? No livro novo. 292. 292. Depois o senhor lê, seu Homero, tá? Vou puxar essas meninas aí para colaborar. 292 lá em cima, ó, estabelecida a programação, concluído o esboço das lutas expiatórias. É que o meu ainda é diferente. Peraí. Eu posso? Pode? Tá. Então a próxima tu lê, Sayonara. Obrigada. Vamos lá, Cláudia. Estabelecida a programação, concluído o esboço das lutas expiatórias ou reparadoras do reencarnante, de acordo com suas forças de resistência moral, possibilidades de que dispunha para a vitória, previstos os empreendimentos que possa compensar das expiações, as realizações para que possua capacidade, as facilidades que deve encontrar pelo caminho, os defeitos dos méritos anteriormente conquistados, ou as dificuldades que, a seu próprio benefício, venha a deparar durante o desenrolar da existência, justa consequência de deméritos que arraste do mal passado. Firmado, enfim, o panorama da vida que o espera dentro da reencarnação terrena, que tanto lhe convém, e a qual, geralmente, tão desejada é pelo próprio pecador batido pelo arrependimento. Será o belíssimo trabalho, verdadeira epopeia sabiamente traçada, encaminhando a direção geral da colônia que o examinará. Tem uma nota que diz: não se deverá fazer conclusões exageradas dessa exposição. Antes da encarnação, o espírito poderá escolher as provações da pobreza, por exemplo,
sujeitando-se então às peripécias, às desgraças, às tragédias que diariamente sacodem o globo, fazendo da humanidade como joguete de forças cegas e superiores. São dirigidas por uma fatalidade irreprimível? Nota do médium. A minha é maiorzinha. É só. É. Posso seguir. Lê mais um pouquinho ali para nós, então. Tá. Existem casos em que serão necessárias emendas. Estas tanto poderão referir-se à diminuição das provas, retardando para futuro remoto a solução de alguns problemas, da concessão de um acréscimo de misericórdia, portanto, como do aumento do volume das reparações para um período mais curto, tais sejam as possibilidades gerais do tutelado. O próprio templo, porém, só expedirá ordens deste último teor quando de mais alto receba autorização. Como, no entanto, guias missionários do penitente, assim, os técnicos do Departamento da Reencarnação são espíritos de elevada linhagem nas regiões virtuosas do além, portadores de grande saber e gloriosa inspiração a serviço da causa da redenção humana. Geralmente, os programas estabelecidos por eles conquistam o beneplácito do governo geral da legião a que pertencemos, o qual, por intermédio do templo, autoriza a preparação do aparelho físico terreno para aprendizado na crosta do planeta. Tá bom, obrigada. Então, a gente vê que cada situação é uma situação, né, e que as coisas também não ficam assim, é como disse a Janine, né, é tudo planejado, é tudo colocado ali, a expectativa, inclusive do próprio reencarnante, né, que muitas vezes está achando que está bem, está decidido, eu vou fazer, eu vou acontecer, e aí chega aqui e a coisa, pelo esquecimento, termina, né, se desviando, ou ao contrário, né, também, por isso que não dá para prever. Ele pode também se dedicar a causas também, né, de ajudas, ao próprio, para ele mesmo, né, o conhecimento, através de uma religião, ou se dedicar a causas humanitárias. Então, vai depender muito da vida que ele pretende, né, que ele vai levando aqui na Terra. Então, é muito difícil de dizer, né, que vai dar certo 100%. É por isso que daí vai entrar essas emendas, né? Que são, como o Janine falou, que isso partem lá da lei de amor, justiça e caridade, né? Porque nem tudo é estanque, assim, não é assim, né? Tem que passar por isso e pronto. Dependendo da caminhada de cada um, pode ser amenizado, pode ter os acréscimos, que eles chamam de emenda, e aí vamos lá, vamos aliviar, assim, não vai ser tanto assim. Deixar isso. Foi o que aconteceu com Jerônimo, lembra? Quando ele fez a prece para Maria, ele teve ali um acréscimo da lei de amor, justiça e caridade. Os filhos, lá porque ele cometeu um ato, e aí então ele foi levado em conta isso, essa abnegação dele. Isso me lembrou uma história que eu ouvi uma vez lá dentro da casa, que tinha o filho de uma senhora que ele não tinha os braços, e aí eles foram morar na praia, e como eles foram morar na praia, esse filho, eu não sei se a história era mais ou menos assim, mas esse filho acabou tendo um problema de saúde que ele acabou perdendo as pernas. E a mãe desse filho ficou tão assim, né? Foi perguntar, não me lembro se foi no Chico ou se foi num centro espírita, perguntar por que aconteceu, né? E a resposta veio que ele era reincidente
e como ele estava na praia, ele poderia voltar, ele não tinha o braço, mas ele tinha as pernas, ele podia correr e se afogar no mar, né? E talvez, aí quando falou ali da questão das emendas, né, me veio essa história na cabeça, né, que tá certo que ali a gente tá vendo planejamento, né, mas podem, quando ocorre, por exemplo, a reencarnação, às vezes as medidas também têm que ser, talvez, né, tomadas para que as coisas não voltem a acontecer, né? Para não ter um agravame, né? Do cidadão. Até porque deve ter acontecido isso com as pernas, porque viram, né, que ele iria fazer novamente a mesma coisa, ia se suicidar. Só os braços não adiantou, então tiveram que fazer isso. É uma coisa impressionante, né? Porque se ele tivesse feito alguma coisa que pudesse indicar que não iria ser feito, né, o suicídio novamente, o que não ia precisar ter um problema nas pernas. Né? E eles estão sempre ali, né? Ali a gente vê o amparo que a gente recebe, né? E a orientação. E se conhecesse um pouco desse mecanismo da reencarnação, né, e entendesse e exercitasse também, né, sabendo que tudo que pode vir a acontecer quando se tira a própria vida, né, então olha quanta coisa acontece, né, a espiritualidade também investiu tanto ali para ajudar aquele espírito, né? E aí ele comete novamente o mesmo, né, o mesmo ato. Então começa tudo de novo, né? E agravando, cada uma agrava, né, para a próxima. Tá? E isso só reforça também o fato de quem está acompanhando essa situação toda tem que estar muito bem esclarecido, né? Para poder saber como agir, como amparar e como fazer com que as coisas, né, aconteçam para o melhor daquele cidadão, né, do espírito, né, do encarnante. Um dia a gente chega lá, né? Quem sabe? Eu acho assim que a gente, né, que já tem essa caminhada, né, nós aqui estamos estudando, buscando conhecimento, que se todos pudessem também, né, fazer esse movimento de entendimento para poder fazer a mudança, tudo ia melhorar, né? Tudo ia ser diferente. Tendo conhecimento, a gente consegue trabalhar diferente, né? Vamos passar para quem fala, que já está avisando. Oi, tu queria falar, Cláudia? Não, eu só ia complementar isso que a Tati falou ali no rodapé ali do livro, né? Fala, antes da encarnação, o espírito poderá escolher as provações da pobreza, por exemplo, né? Sujeitando-se, então, às peripécias do grau de pobreza que lhe convém acarretar para a sua existência. Não lhe se inferirá, portanto, que no além-túmulo houvesse sido discriminados minuciosamente todos os detalhes e acidentes da pobreza prevista, se houver de cegar ou tornar-se mutilado. Isso virá a acontecer sem que se torne necessário apontar na programação feita antes da volta ao corpo carnal o acidente ou a enfermidade que o conduzirá ao estado conveniente de provação. Então, tudo está preparado, né? Inclusive, essa questão de já vir ou algum acidente que possa acontecer, né? Que no caso esse das pernas, talvez, né? É tudo para evitar que caia novamente, né, na mesma. Então, avançando ali, né, no livro, a gente pode... Alguém tem mais alguma coisa a respeito dessa parte aqui que a gente estava comentando? Então, mais adiante ali, eles vão ser apresentados para a irmã Celestina, aquela que
né, cultivava rosas quando era encarnada e que ela continua fazendo esse cultivo lá no mundo espiritual, e eles ficam bem assim espantados, né? Como é que, que ela continuava com esse trabalho das rosas. E aí ela diz, né, que sai de lá para cá a energia. Então, ali ela era uma religiosa, né? E quando encarnada. E ela vai explicar ali também qual é né, como é que é esse trabalho que ela faz lá, o que eles, os espíritos fazem quando, né, ao entrarem nos umbrais do recolhimento, despendem-se da colônia ou do Instituto dos Mestres que o instruíam, dos amigos que fizeram. Então, ela vai falar que quando eles entram para lá para ser feito esse trabalho, eles vão se desligar dos outros, né? Ali no... Vamos ver onde é que está. Quem é que queria ler de novo a Sayonara? Ali, ó, 297. Não consegue? Tá muito barulho do cachorrinho latindo. Acho que é melhor outra pessoa ler. A Cláudia da Velho, tu gostaria de ler ali para nós? Onde é que está aí? A partir aqui se demorará enquanto durarem os preparativos para a grande caminhada. No meu livro é 297, a página lá no fim. O meu livro é um novo. Achei. Aqui se demorará enquanto durarem os preparativos para a grande caminhada. Suas apreensões, as meditações acerca do que passará futuramente. Enclausurado novamente na vestimenta carnal, vão se dilatando a cada minuto decorrido, pois ele não ignora, antes percebe com clareza o que o aguarda na arena em que deverá representar o heróico papel daquele que se deverá habilitar para a conquista de si mesmo, para os planos do verdadeiro bem. Tal estado de ansiedade, agravando-se à proporção que se vão formando os preparativos, torna-se verdadeiramente angustioso, provocando lágrimas frequentes de seus corações dilacerados pelo arrependimento, pelo temor, pelas saudades. Pois, desde o dia que um pretendente à reencarnação transpõe os umbrais do recolhimento, despede-se da colônia ou do instituto, dos mestres que o instituíram, dos companheiros e amigos que ali adquiriu, só os reencontrando mais tarde, ao findar o exílio. É bem verdade que, uma vez reencarnado, não estará destes separado, tal como à primeira vista se poderia supor. Ao contrário, continuará alvo das atenções de quantos por ele zelaram durante a internação na colônia, porquanto a permanência no plano físico não diminuirá o dever destes para com ele, nem estará, por isso, desligado dela. Poderá mesmo... Deu? Uhum. Pode ler mais um pouquinho, então. Tá. Poderá mesmo continuar a ser recebido aqui, aconselhado, instruído, confortado por seus antigos mentores, graças ao sono do corpo físico, que lhe facultará relativa liberdade para tanto, e o fará necessariamente, pois não se desligou ainda de nossa tutela,
está da mesma forma internado em nosso instituto, porque a reencarnação a que se submete não é senão um dos recursos com que contamos para o trabalho de educação que se torna necessário para a sua recuperação ao plano normal da marcha gloriosa para o progresso. Então é aquilo que a gente tinha comentado já, né? Que eles não são desamparados nunca, mesmo reencarnando, eles continuam tutelados, né? Pela equipe, pelos seus tutores e mentores. Fala, Janine. Logo em seguida, eu achei importante quando ela diz que, mesmo eles estando lá, eles não ficam inativos. Eles também participam do trabalho, da análise de o que eles querem, o que é o melhor para eles, né? Então, aqui diz, em vez daqui recolhidos, porém não permanecerão inativos, à espera de quem lhe prepare a moradia terrena do futuro. Com seus tutores, trabalham nos preparativos para o renascimento próprio, né? E depois, um pouco mais abaixo, geralmente os suicidas não reencarnam para a expiação nos círculos de afetos que lhes são mais caros, e sim fora deles. Estudam sob a orientação dos guias missionários a programação de suas atividades na Terra, aprendendo numa espécie de aula prática, fornecida através de quadros inteligentes e movimentados, quais cenas teatrais ou cinematográficas, a desenvolvê-las, realizá-las, remediá-las, levá-las à finalidade heróica, agindo com acerto e prudência. Viajam assiduamente à Terra, onde se demoram sempre acompanhados de seus tutelados generosos, procurando orientar-se nos hábitos a que terão de se adaptar, conforme sejam os ambientes em que arrastarão a condenação vergonhosa que consigo levam, porquanto a eles mesmos convém que se resignem à situação antes do ingresso no corpo carnal, para que não sintam demasiadamente ardente a mudança dos hábitos que a convivência conosco forneceu. Ou seja, é tão delicado, por mais terrível que sejam as coisas que a gente lê, o amor, a dedicação dos orientadores, o cuidado para não ferir o máximo possível, né? Que eles sejam acalentados, que eles vão se acostumando, vão na Terra, convivem de repente até com a família que vai reencarnar, porque já que não é a sua própria família, de repente poderão não ser aceitos. É um trabalho tão lindo, de tanto amor, né, para espíritos que até mesmo eu acho que a postura dos orientadores, desses espíritos, já é um exemplo para eles próprios, né, do que é a dedicação ao próximo. Eu achei muito interessante essa parte, né? Eu estava, quando tu estava lendo, eu fiquei prestando atenção em duas coisas ali que tu falou. A primeira foi que eles não reencarnam no ciclo familiar, exatamente para que não haja a incidência novamente, porque vai haver, pelos motivos que causou aquilo, lembranças, seja lá o que for. E um outro detalhe, que eles não permaneçam por muito tempo, para não perder, lá no último teu que tu leu, bem no último, para que eles não percam aquele acolhimento por excesso de vivência aqui no mundo que eles construíram lá com os espíritos, entendeu? Pode ler só esse pedacinho final ali, ó, que tu pegou. Ali. A última frasezinha. Nos hábitos a que terão de se adaptar, conforme sejam os ambientes em que arrastarão a condenação vergonhosa que consigo levam, porquanto a eles mesmos convém que se resignem à situação antes do ingresso no corpo carnal, para que não sintam demasiadamente ardente a mudança dos hábitos que a convivência conosco forneceu. Isso, para que eles não sintam demasiadamente
eles não se ressintam disso, porque eles conquistaram isso lá no hospital, né, para não perder exatamente essa questão, esse acolhimento hospitalar. Você vê como é muito rápida, né, a informação. Vou ler aqui o restinho, acho que é interessante. Depois das pesquisas ultimadas e escolhido o meio familiar em que ingressarão, demorar-se-ão ainda em torno dos futuros pais, procurando com eles se afinar, conhecê-los melhor, adaptarem-se aos seus modos, principalmente se couber como punição ou necessidade para o progresso, a difícil situação de aceitarem para o renascimento um meio hostil, onde existirão apenas, rodeando-os no decorrer dos dias, inimigos de existências pretéritas, espíritos estranhos, indiferentes, portanto, aos infortúnios que os sacudirão. Muito bem. Mais alguém? E ali mais adiante, então, a gente vai ver que esse local ali, que é recolhimento, né, chamado também, que é dessa irmã, ele é um edifício, né, que ele é dividido, né, por 4 andares, né, e aí cada andar, ele abriga um determinado número de espíritos. Então, no primeiro, são espíritos provenientes de regiões menos infelizes da colônia, internos e aprendizes do Instituto, já iniciados na ciência da espiritualidade. Então, eles já estão mais adiantados, né? O segundo, abrigados no Hospital Maria de Nazaré, preferem reencarnação imediata e os do isolamento. Então, no segundo andar, são esses espíritos que estão alojados ali. Então, são aqueles que vêm, né, lá do abrigo do hospital e tem para reencarnação imediata, né? E o terceiro são os prisioneiros da torre. E o quarto andar aos do manicômio. E o elemento feminino, os suicidas, as suicidas mulheres, elas também eram alojadas num prédio igual, só que em outra região vizinha, porque não se mistura, né, os homens com as mulheres. Então, cada um é tratado no seu espaço, né? Alguém quer dizer alguma coisa? Contribuir mais um pouquinho nesse sentido? Seu Onero, quer ler ali para nós, então, já que o senhor queria ler? Só uma colocação rápida, para vocês verem que a Irmã Rosália é uma dessas instituições coordenada por São Francisco, né? Então, e existe uma organização muito bem feita e exigida, assim, por ele. Aqui ele diz assim, ó, a Irmã Rosália cultivava muitas flores e trabalhava numa dessas estruturas. Daí ela diz assim, não era para mim que cultivava, ela vai dizer as flores, senão para a própria comunidade. Mas eu seguia as normas estatuídas por Francisco de Assis e estava certa de não haver nenhum mal dedicado pouco aos meus afetos também, às mimosas flores, dentro dessa colônia em que ela estava. Aí ela vai descrevendo que tem um amparo, né, de São Francisco. É isso que eu queria pontuar. Uhum. Depois, claro, vai falar bastante dela, né, dessa ali fala, que é isso que eu disse, é muita coisa, né, se a gente vai
Exato, isso aí, claro, quem muitas vai ler, né? informações aqui para a gente. Isso, não, quem vai ler. Eu tô olhando o reloginho aqui. Pois é, falta tão pouco tempo. Vai ali para a parte do restringimento, Uhum. né? Porque a gente falou agora programação, né, de recapitulação, a gente já falou a análise, o recolhimento, e agora vem o restringimento, né? Tá, então vamos dar um pulo para aí, vamos lá. O que tu anotou aí nesse. Eu destaquei sobre o restringimento, é num parágrafo, é um pouquinho mais à frente, tem uma puladinha, né? Ali diz assim, uma vez concluídos os penosos prelúdios. Não sei se querem encontrar onde é que está. Qual é teu livro? É o novo? Ah, não. Os parágrafos são iguais. Diz assim, Ele inicia por uma vez? hã? Ele inicia por uma vez? Uma vez concluídos os penosos prelúdios, adivinham as fases das realizações. Era quando a chefia do departamento expedia ordens à direção do laboratório de restringimento para iniciar a operação magnética necessária ao caso do renascimento, assim como a respectiva atração para o feto, cujos elementos biológicos já se encontrariam em processo de desenvolvimento no óvulo fecundado, no santuário das entranhas maternas, as quais mais não seriam, então, do que o prosseguimento do mesmo laboratório, uma como dependência temporária ou de emergência do departamento de reencarnação, sujeita à vigilância dos técnicos incumbidos do magnificente serviço e dos guias missionários do espírito, que assim constrangido e restringido em suas vibrações normais e modelando o corpo à proporção que se adiantava o fenômeno da gestação. O microfone tá falhando, eu não sei se está muito longe do telefone. Perdão, devia ter me chamado a atenção. Mas acharam aonde eu estava lendo? Eu não consegui achar. Não, mas assim, ó, o que a gente percebe, esta é uma vai restringindo, é que o espírito ele vai começando a perder algumas noções. Sabe quando a Maité e a gente está com sono, aí a gente começa assim a meio que se desligando aos poucos, e aí já não está mais escutando, as pessoas que estão falando parece que já não entra mais. É mais ou menos esse processo da reencarnação, porque o espírito ele vai se miniaturizando. O André Luiz fala dessa experiência também. Ele vai voltando, ele vai ficando pequeno, exatamente isso, viu, gente? Ele vai apequenando mesmo. Porque ele vai começar a fazer o processo desse de diminuição das suas potencialidades e tudo mais, para ficar sujeito. E o espírito, quanto mais comprometido, mais cedo ele minimiza para que esqueça, né? Quanto mais evoluído, ele não necessariamente precise, né, muito próximo do início da gestação, perder a consciência e a autonomia, né? Então, eu me recordo, eu não lembro mais há muito tempo, mas o livro sobre Francisco de Assis, né, que a mãe do Francisco de Assis estava já para ir para o parto, quando ele então se despediu da espiritualidade e disse, agora eu vou nascer. Então, quer dizer, total autonomia sobre o domínio do corpo, né? Mas muito evoluído, né? Não é para qualquer um isso. Vocês percebam, a gente vai chegando à conclusão pelos fatos, não precisa falar, tá? Então, só por essa narrativa a gente percebe a bênção da reencarnação.
Então, este apagar, esse dormir é uma bênção, gente. Porque, veja bem, a pressão consciencial da culpa, dos fatos, ela apaga da nossa cabeça. Sabe quando a gente está fazendo um link com a nossa vida diária? Quando tu passa um dia ruim, uma situação, uma experiência, e que tu vai dormir. A primeira coisa que a gente diz assim, eu vejo a hora de dormir, e aí esqueço um pouco. É mais ou menos isso. Porque o dormir é o morrer sem desencarnar. Nós dormimos, nós morremos, gente, mas não desencarnamos. Nós voltamos para o mundo espiritual, só que retornamos ao corpo. E no caso dela ali, imagine para essas almas que o motivo não é isso. É uma bênção, reencarnar é uma bênção. Ali mais adiante, falando na seção do planejamento do envoltório físico terreno, lá no finalzinho da página 302 do livro novo, que é o que eu tenho, o de vocês deve ser antes, onde em seguida ali do restringimento lá em cima, explicaram-nos ainda que o molde ideal para se definir a forma desse feto em elaboração seria justamente o corpo astral, que no momento trazíamos, o perispírito, o que amplamente, ao nosso entendimento, esclareceu quanto ao que viria a ser o futuro corpo que ocuparíamos, estruturado sobre o magnetismo doentio de vibrações oriundas de grandes desgraçados, como nós, segundo o que, com efeito, já nos haviam participado os pacientes mentores. Então, quer dizer, né, que eles estavam apavorados ali de saber que, né, que teriam sequelas no perispírito, né, que isso geraria no corpo físico, então que viriam com defeitos, né? Exatamente. Então isso apavora muito, né, os reencarnantes, tanto é que muitos pediam mais um tempo, né? Meio que ficavam assim apavorados, não, eu ainda não quero ir, me dá mais um tempo aqui, né? Mas que a reencarnação é o caminho, não tem outro caminho a não ser, né, reencarnar para expiar tudo, para se melhorar, né, para poder saldar as dívidas. O espírito Camilo, que é o mentor espiritual do Raul Teixeira, palestrante, tá? Ele vai dizer assim, ó, que quando o espírito ele é pequeno, ele é miniaturizado, então ele vai, então os técnicos que estão tudo ligado à área da medicina, tá? Eles vão lá e vão ligar, então, o óvulo que já está fecundando na mãe. Então, o que acontece? Funciona assim, no momento do comúnio sexual entre a mulher e o homem, é um respeito total. Esses espíritos não fazem nada, deixam tirar. Quando passado aquele momento, aí eles adentram ao ambiente, é assim que funciona, e vão pegar o óvulo que vai fecundar e vão fazer com que ele é incrível, porque o espermatozoide, ele vai por uma atração, você sabia? Porque o espírito, ele tem uma culpa, é bem assim, ele tem a culpa, e aquela projeção de culpa ou de merecimento é que empurra o espermatozoide que tem a mesma afinidade. Então, o espermatozoide que vai delinear aquele corpo, ele ganha uma pulsão, uma força do espírito, como que o espírito estivesse dizendo inconscientemente, óbvio que ele está falando, é energético, ele diz assim, é tu que tem que formar o meu corpo pela essa necessidade que eu preciso. Então, e os espíritos, então, empurram, auxiliam a empurrar aquele espermatozoide e ele, então, fecunda. Aí os outros
vão dar o suporte para que aquele, então, se desenvolva. Então, ele vai dizer o seguinte: até ali é técnico espiritual. Depois que ela fica fecundada, grávida, obviamente está grávida, tudo é mecânico. Só segue assim, como se fosse um tijolinho. Aí o perispírito, que é o corpo do espírito, a célula desse corpo, se amarra à primeira célula do corpo da mãe, lá do óvulo. Por isso uma célula se multiplica e vai amarrando o espírito, ele vai se amarrando, e vai desenhando. Em determinado momento, vamos ver um exemplo, tá? Ele perdeu o braço lá, porque, né, precisava ficar sem. Chegando naquela parte, ele cria uma falha, porque a impressora tinha a falha. O original estava com a falha. Porque o próprio psique diz, aqui tem que ter uma falha. E daí ele cria a falha. Então ele desenha aquela falha. Compreende como é muito interessante. Até ali é espiritual, depois dali é mecânico. Só vai imprimindo. Faz o artigo, é teu. Depois manda para impressão, ela só vai imprimindo ali esse detalhe do elemento, né, para a experiência física. É só essa observação que eu queria trazer do Espírito Camilo. Achei bárbara essa tua explicação, assim. Eu também achei interessante aqui nesse pedaço que a mãe, no caso, ela pode ser voluntária como não, né? Ela pode ser uma imposição também. Então, de repente, assim, onde vai nascer um irmão, assim, ele pode também entrar numa família que também está... Sim, né, principalmente quando é karma, viu? Quando é karma, às vezes não dá certo. O André Luiz cita um caso de um pai que não queria o filho, exatamente porque era um algoz do seu pastor. E o André Luiz disse que ele sabia que ia voltar o estado de desafeto, olha só, e ele mentalmente, o pai destruía o espermatozoide, mentalmente para o filho, para ele não voltar. Até que anestesiaram ele, para que pudesse ouvir. Então tem karma e tem o amor, né, gente? Tem o amor. Bezerra de Menezes vai contar os casos das mães cearenses, aquelas mulheres com aqueles filhos doentes, muitas indo pobres, de lenço na cabeça, lá naquele sertão velho, ou nesses mundos interioranos aí fora, aquelas grandes mulheres que abraçam. O Bezerra conta que ele batia em portas e as mulheres não queriam. Aí ele buscava justamente nas pobrezas, nos lugares mais simples, as mães abnegadas conversavam com ela para elas receberem esses espíritos aí, que precisavam se ajustar. Então, ali, depois, então, né, já que nós estamos no adiantado da hora, a gente vamos ver ali o Mário, né? O Mário pedindo, então, que ele precisa, ele já se sente preparado para reencarnar, né? E aí ele pede, né, que ele venha sem as mãos para ele poder espiar aquele ato que ele cometeu, né, de suicidar a amante dele, né, estrangulando ela, e depois de suicidar, não, ele matar a amante e se suicidar em seguida, né. E ele traía a esposa, e ele, né, ele relata aqui, assim, todo o passado trágico dele na última encarnação. E aí ele pede, né, ele já se sente já pronto para voltar e seguro de que ele vai vencer esse desafio, né, que ele tem pela frente. Então, ali, eu não sei se alguém quer colaborar, então, na leitura desse pedacinho aqui que ele diz: sim, reconheço-te sincero,
e forte para o resgate, plenamente arrependido do passado culposo. Realmente, esse será o recurso aconselhável para o teu caso. Medida drástica que te moverá com muito menor morosidade a reabilitação honrosa que te exige a consciência. Pondera, no entanto, que fostes também suicida, e por isso necessariamente as condições precárias em que se encontra tua presente organização, teu envoltório fluídico modelador, que será da tua futura estruturação carnal, levar-te-á a receberes com o renascimento um corpo enfermo, debilitado por achaques irreparáveis no plano objetivo ou terreno. Eu o desejo, irmão Teófilo. Então ele está firme na vontade dele, né? Tudo ser-me-á preferível ao suplício deste remorso que me mantém agrilhoado ao inferno, que se alastrou por minha alma. Então ele tem muito remorso de tudo aquilo que ele fez e ele quer reparar, né? Seja como for. Então... Melhor pegar e sair de uma vez e ficar naquela expectativa a vida inteira, né? Então... mas aí tem aquela coisa assim, né? Porque às vezes na ansiedade de retornar, né? Tá arrependido, né? Precisa, já tem um pouco do conhecimento que adquiriu lá no mundo espiritual por ter passado por todos esses lugares, ter feito todos esses tratamentos e quer voltar, mas aí é aquela coisa que a gente estava falando, né? Aí aqui é outra história, né? Esquecer do passado, tem outra chance. Quer dizer, será que não vai se revoltar? Né? Poxa, veio sem as mãos, né? Aí vem todo esse outro, mas o amparo ele continua tendo, né? Dos mentores que ajudaram ele no mundo espiritual. Quer falar, Janine? Achei aqui o que tu estás falando. Eu achava isso aqui importante, eu não estava achando onde é que está. Então lê aí para nós. O Mário, ele tinha o verbo inflamado, né? Toda aquela capacidade de colocação, que às vezes até nós, quando estamos empolgados com uma coisa, né? Colocamos com total beleza, mas tem o pé no chão. Então aí ele coloca aqui, né? Os espinhos e as urzes semeiam essas estradas redentoras, exigindo do peregrino da luz as mais ativas energias, os mais edificantes sacrifícios. Reconheço-te sincero, idealista, animado, de dignificante boa vontade, e isso muito me satisfaz. Contudo, o entusiasmo por si só não levará ninguém à vitória real, senão a aventura duvidosa. Pondera na necessidade de te aprestares com armas morais sólidas para a travessia tumultuosa a que te obrigarás a fim de conquistares o primeiro degrau dessa imensa espiral evolutiva do teu destino, e o qual há de ser simplesmente a próxima existência que tomarás na arena terrestre. Vieste de uma encarnação que fosse primogênito de família conceituada, no seio da qual não te faltaram atenções e respeito. Fosse um indivíduo culto, vivendo facilmente entre gozos e confortos vários, emprestados pelo mundo e pelas solicitudes insofismáveis de uma mãe terna e dedicada. Apesar de tudo isso, faliste, não suportando sequer as aflições de uma enfermidade física, patrimônio comum de toda a humanidade. Então, isso aí mostra, né, o quanto é delicado. Se ele tinha tudo isso e ele sucumbiu por uma coisa óbvia, né? A doença é padrão da nossa existência e o final
né? É óbvio também. Então imagina agora a nova existência dele. Né? Então eu acho muito interessante quando ele diz, né? Pondera, coloca os pés no chão, reflete, raciocina, analisa, né? Para tomar as decisões mais corretas e possíveis. Existe uma obra, que não vou saber qual, que o espírito pede horrores de coisas para pagar o débito. Quer nascer pobre, aleijado, com não sei. Ele seleciona assim, tudo de ruim, porque ele está com um sentimento de culpa imenso. E aí os espíritos que o orientam dizem, não, tu não precisa nascer com nenhuma deficiência, tu só vai nascer médium. Vai pagar todos os seus pecados. Né? Então, tem que dizer, porque não adianta querer 1000 coisas se tu não teve capacidade de suportar uma. Então, trabalha aquela uma, depois vem de novo e vem de novo. Né? É como pagar a prestação, né? Tu pode escolher em 12 vezes suaves ou todas em uma só. Né? Mas para ser toda em uma só, tu tem que ter, né, base, estrutura para isso. Porque não é fácil, né? Olha, imagina com todas essas deficiências ao mesmo tempo, é impossível, né? Assim, né? Depois encarnado aí, ver com todas as deficiências que tem, né? Pode se revoltar. O motivo para todas aquelas dificuldades. Fica difícil, então é melhor ir por partes mesmo, né? E o desafio é o dia a dia. Então, é o silêncio do dia a dia, né? Um dia, depois de outro, porque a promessa parece assim que tu tem um olhar de um todo no momento. Só que aquele todo no momento vai demandar 30, 40 anos, 50 anos. Então, isso é que a gente tem que levar em conta. É o dia a dia dos 50 anos. Os desafios daqueles 50 anos. Por exemplo, tu vai ser médico. Ah, mas vou ser médico, sim. Mas aí tu está pronto lá, porque chega no final de semana, todos saem para a verdade e tu sabe que tu não pode. Então, esses são os desafios. Então, mas todos podem fazer isso, todos podem, mas tu já não pode mais. Tem coisas que nós já não podemos mais. Então, esse é o verdadeiro testemunho do dia a dia do médico. Uma frase que eu amo de paixão. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. É verdade. Então, nós já estamos lá no nosso horário, né? E aí a gente ali no final vê que, né, os instrutores, eles já estão se mobilizando porque eles têm que participar de algumas ações aqui, né, na Terra, e eles convidam eles para participar, né, porque vão participar de algumas reencarnações. E aí eles vêm, mas só para participar, eles não têm condições, né, de trabalhar, eles vêm como espectadores, né. Então, já de posse das instruções necessárias e pronto para encetar a espinhosa missão, o abnegado paladino de Maria voltou-se para nós outros, exclamando: temos ainda muito tempo, pois os serviços que me estão afetos somente serão realizáveis pela calada da noite. Ide repousar, meus caros amigos, até que vos mande buscar, a fim de seguirmos para o local indicado, uma vez que só pela alta madrugada estaremos de volta. Roberto e Carlos de Canalejas aproximavam-se do intuito de reconduzir-nos ao pavilhão onde residíamos. Rosália despedia-se prometendo reencontrar-nos no mesmo local, já no dia imediato, para o prosseguimento das recomendações do nosso muito querido tutor, irmão Teócrito.
e segue um próximo capítulo, que é a cada um segundo as suas obras. Então, temos mais instruções aqui, mais conhecimento para adquirir, né, essa obra. Alguém gostaria de colocar mais alguma coisa? Quem vai fazer a oração de encerramento? Quem poderia colaborar? Eu posso. Então, vamos lá, Tatiana. Então, elevando nosso pensamento, nossos corações ao Pai Maior, pedimos humildemente o entendimento na nossa existência, para não mais errarmos, mas pedimos principalmente luz, sabedoria, entendimento para aqueles que estão nas portas de cometer algum ato que possa trazer grandes dificuldades futuras. Que a luz de nosso Pai Maior possa ser uma estrela a brilhar e a desviar desse caminho tão árduo a esses irmãos tão necessitados. Nós também elevamos o nosso coração, o nosso pensamento em prol de todos aqueles que estão na árdua tarefa de terem que reparar seus erros. Pedimos também por todas as famílias, pelo entendimento dos ensinamentos de nosso Mestre Jesus, para que quando for necessário, nenhuma porta mais seja fechada, mas que todos possamos colaborar humildemente com a sabedoria divina, seja através de trabalho, seja através do acolhimento, seja através de uma prece. Que a tua bênção, Pai, possa abraçar a cada um desses irmãos tão necessitados, amparando-os, protegendo-os, envolvendo-os com imenso amor, dando-lhes a coragem tão necessária para vencer a si próprios, assim como solicitamos também a nós, estudantes, caminhantes dessa escala evolutiva, a coragem, que é o que vai nos dar força para vencer as dificuldades, que ela nunca nos falte. Que assim seja.